A nossa aula dominical. Deixa eu ver o que ela está falando aqui comigo primeiro, né? Hebreus, capítulo 9, versículo 23 ao 28. Abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo 9, versículo 23 ao 28. Se assim o Senhor permitir, vamos tentar concluir o capítulo 9 nesta manhã, a partir do início daquilo que o nosso irmão Alex terminou na aula passada. Diria que o irmão Wagner, você pode ler para nós? A versão que eu coloquei, irmãos, é a que a gente atualmente tem utilizado, né? A ARA ou a NVI, que são as versões que a gente utiliza como de costume, tá bom? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer, agora por nós, diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim, como os homens está ordenado morrer. Homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Amém. Até aqui. Fazendo uma rápida introdução àquilo que nosso irmão Alex trouxe para nós na última aula, podemos dizer que o cristianismo, irmãos, ele se caracteriza por ser uma última dispensação, né? Uma vez por todas, é algo que a gente vê muito nessa parte de Hebreus falando sobre nós, uma vez por todas. Hebreus 10, versículo 10, resume bem esta etapa de Hebreus. Está escrito: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Fomos santificados por meio do sacrifício de Jesus. Jesus, ele é maior que o judaísmo, como a carta vem trazendo, porque é a última aliança de Deus para a última era dos tempos. Observemos aqui nesta etapa esse termo, né? O uso de uma vez por todas. Em primeiro lugar, nós vemos a necessidade da morte do testador, como destacada pelo nosso irmão Alex. Aquele que fez o testamento ou aliança. A palavra reconhece que um testamento só entra em vigor quando o seu autor morre. Lembra? O Novo Testamento ou aliança, irmãos, em vigor, ela entrou em vigor após a morte do seu testador, do seu fundador, Jesus. Segundo ponto, nós vemos a necessidade de sangue. Recapitulamos que o preço pago por nossos pecados, o sangue que proveu a nova e eterna aliança, foi derramado por Jesus. E aguardamos, né, nos encontrar um dia com aquele que fez essa aliança conosco. Logo, irmãos, o termo aqui é necessário, o derramamento de sangue para perdão de pecados, significa para nós que precisamos de Jesus para sermos salvos.
Não há outro meio e não há outro caminho. Nossos pecados não poderiam ser perdoados sem a morte de Jesus. Tudo isso se cumpriu pelo sangue de Cristo. Sua morte, ela pôs em vigor ou sancionou a nova aliança. Seu sangue lavou os nossos pecados. E o próximo item aqui, em Hebreus, o próximo item que é necessário é apresentado no versículo 23. Vamos ver junto. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Ao permitir que o seu sangue purificasse, aqui, nós vamos ver as figuras das coisas celestiais, Cristo nos capacitou a entrar na verdadeira presença de Deus, onde nós não poderíamos estar por conta do pecado. Vamos pegar um gancho no versículo 22. O irmão Neto pode ler para nós o versículo 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. A necessidade de sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. E no versículo 23 ele dá sequência a isso, né? Porque o 22 ele compõe aqui. Ele diz: então era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. O sangue de Jesus é superior. Mas, irmãos, quais são as figuras das coisas que se acham nos céus? Vamos lembrar dos textos anteriores que nós aprendemos, onde aprendemos sobre o tabernáculo, inclusive apresentado pelo nosso irmão Neto, bem ilustrado através do vídeo, de como que isso seria, né? Os irmãos lembram? Tinha a parte lá externa, onde tinha o altar, né, de bronze, a bacia de bronze, tinha depois aquele lugar sagrado, onde o sacerdote podia entrar. Vimos que lá tinha aquela mesa com os pães da propiciação, o candelabro, o altar de incenso, e logo após vinha aquele véu que separava, onde tinha o Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, lembra? Onde tinha lá a Arca da Aliança, as tábuas da lei, o maná, o cajado lá, seco, aquela vara seca de Arão, né, que floresceu. E ali entrava com o sangue, que era oferecido primeiro para o sumo sacerdote e depois pelo povo. Então, os irmãos estão lembrados disso? E o que está dizendo aqui no versículo 23? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus. Esse tabernáculo que estava aqui era a figura do verdadeiro tabernáculo, que está nos céus. Ele continua: se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Ou seja, aqui aquelas coisas todas, nós aprendemos de como eram praticadas, eram sombra. Mas aquilo que nós vamos receber é a realidade. O verdadeiro tabernáculo está no céu. O nosso verdadeiro sumo sacerdote está no céu. Então, tudo aquilo que tinha no culto judaico era sombra daquilo que você e eu desfrutaremos na eternidade nos céus. Presta atenção no versículo 22, que é a base, né, dessa teologia aqui do texto. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Não há o quê? Remissão. Remissão do que mesmo? De pecados. Aquilo já apontava para o substituto que foi morto. E o sangue derramado para nos remir de todo o pecado. Hebreus capítulo 9, verso 22.
a expressão aqui, irmãos, é necessário, sugere que não haveria adoração aceitável sem a lavagem e purificação daqueles utensílios. E o que são as coisas que se acham nos céus aqui? E os sacrifícios superiores, destacado no versículo 23. O sacrifício único de Cristo. É tudo o que o termo implica, pois ele cumpriu o propósito. O propósito que o sacrifício da velha aliança só puderam prefigurar. Então, irmão, quando ele fala assim, sem derramamento de sangue não há remissão, a gente precisa entender por que há necessidade de derramamento de sangue. Tem que entender lá de Gênesis, né? A palavra de Deus, ele diz assim, haja luz, houve luz. Diz para o homem, se pecar, certamente morrerá. Então, Deus não volta atrás. Então, certamente, o homem terá que morrer. Sim. Para que ou eu tenha o perdão e não morra, outro homem vai ter que morrer no meu lugar. Por isso, o verbo lá, né, se fez carne e habitou entre nós. Ele veio em carne como nós, deu a sua vida por nós. Por isso que vem a figura do sangue, do derramamento de sangue, toda essa parte cerimonial do sangue, porque a vida estava no sangue. Então, Isso. uma vida pela outra. Isso, no decorrer da aula a gente vai perdoar os nossos pecados. Deus não volta atrás, que nem a gente faz com os nossos filhos. Se o filho errou, ó, eu vou te bater. Se você fizer isso, eu vou te bater. Vou te disciplinar. Ele faz e às vezes nós não disciplinamos. Com Deus não é assim. O que ele fala, acontece. Então, certamente morreremos. Certamente morremos em Cristo. Sim. Obrigado, irmão. Os itens aqui do tabernáculo, seguindo no raciocínio que a gente estava, eles eram figuras ou cópias da realidade celestial. Vamos pegar um gancho nisso e fazer a leitura de Hebreus 8, versículo 1 ao 5. Alex, você pode fazer a leitura para nós? Se quiser acompanhar no slide. Ora, o essencial das coisas que temos dito, possuímos tal sumo sacerdote, que assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. O Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse de oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que ofereceram dons segundo a lei, os quais ministramos em figura e somos das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois disse ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Amém. Olha lá o verso 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído. Uma figura do que havia de ser. Nesse momento, a gente consegue fazer essa ligação com o capítulo 8. Nós não fizemos, né, Neto, o capítulo 8. Vemos que o santo lugar era uma figura ou tipo de igreja, que o santo dos santos era uma figura ou tipo de céu. Foi ilustrada na aula do Neto, onde ele apresentou ali aquilo que era no tabernáculo, aquilo que existia ali, o ritual que era feito. E a gente começa a entender que era uma figura do que havia de ser. Cristo sempre esteve e sempre estará conosco, sendo e continuamente sendo nosso representante hoje e sempre. Pois bem, irmãos, vamos agora a um outro ponto desta mensagem, voltando um pouquinho ali para lermos o versículo 24. Uma Vanessa, você pode ler para nós? Verso 24, Hebreus capítulo 9. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Amém.
Verso 24 nos informa que o tabernáculo era apenas uma figura ou cópia da coisa real. É uma representação do elemento que é autêntico de Jesus. O céu, neste caso, era a realidade cuja figura, irmãos, ou cópia, na terra era o tabernáculo. O tabernáculo também era um tipo de figura da igreja, o qual é a Jerusalém celestial, a Assembleia Geral, a igreja dos primogênitos, simbolizado pelo Monte Sião. É onde está isso, Lucas? Avança um pouquinho em sua Bíblia, em Hebreus, capítulo 12, versículo 22 ao 24. Irmão Milim, você pode fazer a leitura? Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador, na nova aliança, é o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amém. Amém. O mediador da nova aliança, Jesus, e o sangue da aspersão. Aqui ele já começa a mostrar, mais uma vez, que o sangue de Jesus é suficiente. E aqueles rituais todos que eram feitos não eram suficientes. Por isso eram repetidos. Todos esses conceitos, irmãos, cumpriram-se agora com a igreja, cujos membros, como o texto diz, estão arrolados no céu, que foram até Deus, o juiz justo de todos. A igreja reflete o céu em sua real forma, muito melhor do que o tabernáculo fazia. Ela é a verdadeira antessala do céu. E os fiéis, nós, como servos de Deus, nós podemos habitar na eternidade, que é a realidade de todos, por meio de Jesus. Todos esses pensamentos estão aqui bem amarrados, né? O céu é a consumação do plano de Deus, o seu plano de redenção para o homem, de salvação para nós, pecadores. Seguindo para o versículo 25 e 26, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos, com sangue alheio, ou seja, de animais. Verso 26, veja lá. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, ou seja, cancelar, pelo sacrifício de si mesmo, veja lá, não de animais, mas de si mesmo, o pecado. Cristo agora compareceu como uma oferta única e voluntária. Ele não oferece a si e o seu sangue repetidamente, porque já fez isso de uma vez por todas. Nós aprendemos aqui que Cristo é eterno. E seu sacrifício repercute no passado, solucionando aqui o problema do pecado nas gerações passadas, presente e futuro. Ele ofereceu o seu próprio sangue, ao passo que o sumo sacerdote do Antigo Testamento, como nós já aprendemos, só oferecia sangue de animais. Está claro que Cristo não precisou ser oferecido várias vezes, mas uma única vez foi suficiente. Cristo compareceu agora como uma oferta voluntária, única e suficiente. Olha o versículo 25 comigo. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Então vamos entender isso aqui. Quando o sacerdote ia imolar um cordeiro, imaginamos que o cordeiro, né, um animal irracional, ao ser apanhado, né, preso, amarrado, para ser imolado, ele morto, com certeza ele se esperneava. Ele não queria ser morto.
Ele não ia voluntariamente para o sacrifício, não. Ele ia contra a vontade dele. E se ele pudesse ali, tivesse uma oportunidade, ele ia fugir. Ele ia escapar, assim como nós, né? Nós não queremos aceitar as consequências do pecado, que é a morte. Mas o texto vai nos dizer, quando Cristo foi imolado na cruz, no altar do sacrifício, ele não vai contra a sua vontade. O Pai o entregou. Mas Jesus disse: ninguém tira a minha própria vida, pelo contrário, espontaneamente dou. Vamos ler isso no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18. Irmão Jacinto, pode ler para nós? Ninguém atira a mim. Pelo contrário, eu espontaneamente o dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém. Amém. Ninguém tira de mim. Eu espontaneamente a dou. Este mandato recebi de meu Pai. Cristo não entra com sangue alheio de animais, mas com seu próprio sangue. Ele fez o sacrifício de que forma? Voluntária. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Entenda isso, irmãos. Preste atenção nisso. Cristo não foi para aquela cruz como alguns pensam. Ah, coitado de Jesus, foi traído por Judas, Pedro negou ele. Ah, coitado de Jesus, tramaram contra ele. Os romanos, os fariseus foram lá, crucificaram ele, coitado. Ah, Jesus foi uma vítima do sistema. Não, não. Ele foi para aquela cruz porque ele voluntariamente se entregou por mim e por você. Cristo não só compareceu por nós no santuário superior, como Hebreus vai destacando, Cristo não só compareceu a uma oferta voluntária, mas em terceiro lugar, Cristo compareceu como uma oferta definitiva e suficiente. O texto diz no versículo 26, ao se cumprirem os tempos uma vez por todas, e a revelação de Cristo, irmãos, proclamou a última mensagem de Deus à humanidade. Proveu o último sacrifício para todos os tempos e conduziu aos últimos dias, ou à última era dos tempos. Então, a mensagem da cruz, as boas novas do Evangelho, é a última mensagem de Deus para o homem, para as nações. Não vai vir outro profeta, não vai vir outro salvador. A resposta para o mundo é Jesus Cristo. A cruz, na verdade, foi o fim, ou o clímax de todas as necessidades espirituais para o sacrifício. Quer o mundo creia, quer não. A vinda de Cristo é o ponto central de toda a história por causa da sua oferta de sangue, que é necessário. O último ato começou com Jesus na cruz, irmãos. E ele aniquilou, verso 26, para sempre o pecado dos remidos. A palavra aniquilar significa anular ou cancelar. E o versículo 26 diz que Jesus se manifestou, o que significa que ele veio na carne, para que as pessoas o vissem e reconhecessem, como o irmão destacou. Evangelho de João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo realizou um sacrifício único, definitivo e eficaz. Ou seja, significa que a oferta de Cristo, a oferta que Cristo fez, foi irrepetível. Ela é suficiente. Agora, o encontro que está determinado para todos nós é com a morte. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso
o juízo. É o que nos leva para o versículo 27. Acompanhe sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar no slide, vai estar escrito lá. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A ordem é a morte. E depois o juízo. Foi feita uma reserva, algo está esperando ou reservado para nós. Seja o castigo do inferno, seja a glória do céu. Parece duro às vezes essas palavras, mas é a realidade. Há uma eternidade eterna com Cristo ou uma eternidade eterna sem Cristo. A ênfase aqui agora do texto é que o homem nasce uma vez, vive uma vez e morre uma vez. E depois enfrenta o juízo. Só falando que aniquilou o pecado, né? Quando está falando isso, a aliança antiga, sempre a consciência de pecado sempre vai existir, porque você sempre olhava, o judeu olhava sempre para trás. Ele lembrava no ano anterior o que ele pecou e que estava sendo purificado daquele pecado. Mas o juízo estava na frente dele. A diferença da nova aliança é que nós não mais olhamos para trás, nós olhamos para frente, para o juízo. Pecado lá no juízo, Cristo já aniquilou. Sim. Cristo já tirou. Então, nós não passamos mais para o juízo. Nossa consciência agora é pura, purificada, porque nós já olhamos, independentemente de eu olhar para frente e saber que eu vou falhar e pecar, eu sei que eu vou estar com Cristo, vou ser salvo. Então, essa consciência purificada que ele nos deu, que na antiga aliança não tinha. Só lembrava dos pecados passados, mas Cristo nos purificou não só do passado, mas do futuro. O cristão não passará pelo juízo. Morreremos uma vez, mas no juízo não passaremos por ele, porque Cristo morreu por nós. Já aniquilou o pecado. Então nós olhamos para o futuro em relação ao pecado. Vamos fazer a leitura de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Para entendermos um pouco melhor isso. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8 diz: Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo, o juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Não há segunda chance e há um só julgamento. Isso é claro. O texto nos diz, e a declaração de que a morte é uma só e depois vem o julgamento, revela que não há mais oportunidades para a salvação após a morte. Os irmãos concordam? Em nenhum trecho da Bíblia existe ensino sobre purgatório, reencarnação ou uma segunda chance. Não há outras chances. A nossa chance é Jesus. Esse texto aqui, irmãos, e uma opinião minha, para mim, é uma pá de cal na doutrina espiritualista. Cai por terra isso quando nós fazemos essa leitura. Da reencarnação, que era acreditada por algumas religiões, inclusive até hoje. É certeza de que todas as pessoas vão morrer, exceto os que estiverem vivos na hora da sua segunda vinda. Mas ainda é mais certo que todos enfrentarão o julgamento. Seja para bom ou ruim, ao homem está ordenado morrer uma só vez e pronto. Aliás, o texto, no versículo 27, diz: depois disto o juízo. Ninguém vai escapar desse juízo. Nem grande, nem pequeno, nem rico, nem pobre, nem doutor, nem analfabeto, estudado ou não estudado, nem crente, nem descrente. Todos temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Sem exceção, sem exceção, todos temos que prestar conta no dia do juízo, pelas nossas obras. Ações, omissões, palavras, intenções do coração. Vamos
conduzindo para o versículo 28, para completarmos a nossa aula. Verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Cristo veio uma vez e apareceu aos seus discípulos após morrer e ressuscitar. Lembram desse episódio? E está voltando mais uma vez, o texto está dizendo para nós. A ideia de Jesus levar nossos pecados foi predita também por Isaías. Isaías 53, especificamente entre os versículos 10 e 12, ele diz que as iniquidades deles levaram sobre si. Jesus levou sobre si os nossos pecados, nossas dores. E João, o imersor, apresentou Jesus como o mesmo tema. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como nós vimos também em Timóteo, Paulo dando um conselho para nós da atitude adequada em relação à sua segunda vinda, sobre a coroa da justiça que está guardada, o que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, que será ponderado tudo o que fizemos. Nós olhamos então para o passado, nós olhamos para o presente, mas este texto termina olhando para o futuro. Veja lá, acompanhe sua Bíblia comigo. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez, como nós estamos falando, para sempre, para tirar os pecados de muitos. Veja comigo o finalzinho da frase. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Quem aguarda? A noiva, a igreja. Ele virá segunda vez e nós o aguardamos e nós podemos dizer, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém? Você já está salvo da condenação do pecado pelo sacrifício de Cristo. Você está sendo salvo do poder do pecado porque continuamos uma luta constante contra o pecado. O convite é para nós nos achegarmos em Cristo. E por meio de Cristo nós vencemos o pecado. Mas quando Jesus voltar, nós estaremos salvos da presença do pecado. Por quê, Lucas? Esse desgaste que temos diariamente, essa luta espiritual, as vontades e inclinações carnais que nós temos, não haverá mais pecado, irmãos. Nós estaremos em novos céus e nova terra. E não é o Lucas falando, é as Escrituras falando. Onde não tem nada contaminado. Onde não tem mais dor, lágrima, luto, sofrimento. E bendito seja Deus, porque você, como as Escrituras diz, que tem o nome escrito no livro da vida, aquele dia, não será dia de trevas, mas dias de luz para mim e para você que está em Cristo. Não será dia de pesar, angústia e dor, mas de alegria indizível para o cristão. Vai ser o dia mais glorioso de nossas vidas de encontrar com o nosso noivo. Porque nesse dia, você vai ouvir a doce palavra do Senhor dizer como em Mateus 25, 34. Vinde benditos de meu Pai, entre na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Vinde benditos de meu Pai. Olha como é que é glorioso isso, né? Aguardando Jesus. Aqueles que o aguardam para a salvação, diz o versículo 28. E nossa atitude deve ser de esperar e apressar a segunda vinda de Cristo. Aonde está escrito isso? Vamos ler juntos. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa,
Verso 12. Esperando o dia de Deus e apressando sua vinda. Apressando sua vinda. Nossas orações deveriam sempre incluir o pedido, ou como João orou em Apocalipse 22, 20. Vem, Senhor Jesus. O cristão, ele não teme a vinda de Cristo. Ele anseia por ela. E cá entre nós, às vezes eu já me peguei pensando sobre isso, irmãos, uma opinião minha. Imagina só, não, Jesus tem que voltar logo. Quantas vezes nós falamos isso? Não, o mundo está perdido, Jesus tem que voltar logo. E às vezes, não, você não posso pensar assim não, porque tem muitas pessoas ainda para se converterem, para aceitar Jesus. Parece um pensamento egoísta, né? Mas não, a palavra está dizendo, desejem o noivo. Anseiem por esta vinda. Nós estaremos numa grande festa, às bodas do Cordeiro, desfrutando de tudo que Ele tem para nós, das delícias e venturas celestiais, que só Ele pode nos dar. Que o Senhor preparou para nós, não é o Lucas dizendo, mas as Escrituras nos diz. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Creia nele. Irmão Neto? Só para complementar, na mesma carta, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e seguintes, né? Me permite a leitura. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Obrigado, irmão. Todos cheguem ao arrependimento. O desejo de Deus, então, é que todos sejam salvos. E Ele dá a Jesus para que isso seja efetivado. O versículo 24 diz que Ele entrou no céu. O verso 26 diz que, ao se cumprirem os tempos, Ele se manifestou uma vez por todas. E agora concluímos dizendo no versículo 28, diz que Ele aparecerá a segunda vez. Ele voltará. Irmãos, Jesus morreu uma vez por todas, ou em algumas versões na Bíblia, uma única vez, como oferta pelo pecado. Uma diferença entre a morte de Cristo e as demais é que a de Cristo foi voluntária, ao passo que, para as demais, a morte é ordenada, é consequência do nosso pecado. Mas Cristo disse que voltará mais uma vez. E estes mais uma vez por todas, que esta parte de Hebreus nos traz, aponta para a nossa salvação eterna em Cristo Jesus. E eu concluo dizendo que Cristo amou você. E voluntariamente Ele foi à cruz por mim e por você. Nunca duvide, irmãos, do amor dele por você. Não há como provar mais do que já está provado nas Escrituras. Ele amou eu e você e deu a si mesmo por você. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu pelos nossos pecados. Essa é a ideia fundamental que esse texto nos diz. Que todas as Escrituras nos relatam. Que a obra de Cristo foi completa. Amém? Irmãos, vou encerrar a aula por aqui, já deu tempo. Eu deixei os créditos e as referências desta aula, para aqueles que quiserem tirar suas dúvidas. É um estudo completo, indicado inclusive pelo nosso pastor Davi. Às vezes pode pensar, não, o Lucas está extraindo algo de si mesmo. Não, é algo que alguém já estudou, que alguém já trouxe para nós, assim como o próprio Cristo deixou a sua mensagem aos apóstolos, assim aos cristãos daquele tempo, assim a nós hoje, assim nós continuamos a levar e propagar as boas novas do Evangelho de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos fazer a nossa pausa para o café e logo voltamos para o nosso culto de adoração ao Senhor. Amém.